Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre imagens e lentes, certo? Que é referente ao capítulo 3 do nosso tema, luz e imagem. Vou deixar com vocês a atividade, tá certo? Sistematizar, página 172, só as respostas, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula. Turma, vamos falar sobre as lentes, vamos entender como é que funcionam as lentes esféricas. Tá certo? Primeiramente, eu quero comentar com vocês sobre as lentes esféricas convexas. Vamos entender o que é, como é que funciona esse fenômeno das lentes. Observe primeiramente a imagem. Nós temos aqui, um observador, no caso o estudante, que observa uma flor. E aí você vai ver a projeção da imagem, do objeto, no caso, certo? E vai ver a projeção desse objeto numa imagem, que a gente chama de imagem virtual. Só que tem uma coisa diferente. A distância desse objeto aqui, que é a lupa, tá certo? Que é onde tem a lente, observando a flor, tá certo? Quando ela vai reproduzir a imagem, tá certo? Ela reproduz uma imagem virtual e com um tamanho diferente. Já dá para entender qual é o objetivo da lupa, né? Então, nesse caso, nós observamos que nós temos uma lupa, tá certo? E que sua função é o que? Aumentar o tamanho do objeto. Com a lupa, turma, é possível visualizar com detalhes, tá certo? Que não é visto a olho nu. Que é o que acontece com algumas ferramentas altamente importantes para os cientistas, e para nós também na questão da curiosidade. Que é, por exemplo, o microscópio, para a gente poder ver coisas muito pequenas, e os telescópios, que a gente pode ver realmente o espaço e coisas muito grandes. Tá certo, turma? Qual é o fenômeno que nós podemos observar aqui, Nós observamos a imagem, tá certo? Em qualquer posição que estiver, pois a imagem está do mesmo lado do objeto. Então, turma, na mesma projeção que a gente observa o objeto, a gente vê a imagem, só que ampliada, ok? Então, turma, observamos, tá certo? Que ocorre o que nas lentes esféricas? O resultado, tá certo? Que é a modificação dos raios, os raios de luz, ou seja, os caminhos, refletidos por um objeto, tá certo? Aumentando o tamanho da imagem. Nessa figura aqui você pode observar o percurso, certo? Formado por uma lente convexa. Tá certo, turma? Nessa figura aqui também observamos um outro fenômeno. Você pode ver que aqui é um objeto, tá certo? E quando a gente pode observar por uma lente, ele fica invertido a uma certa distância. Vamos observar o quê? Que nessa lupa também pode oferecer a imagem maior, mas invertida, tá certo? Isso acontece quando afastamos a lupa do objeto até que determinada distância ela se inverterá. Você pode até fazer isso em casa se você tiver uma lupa, tá certo? Outro fenômeno também é o que ocorre nessa imagem, tá certo? De você ter um objeto e esse objeto se modificar e ficar invertido, No caso, essa imagem. Você pode observar o quê? Que a imagem aparece invertida, mas, no entanto, ela fica menor do que o objeto. A lente convexa, certo? Produz uma imagem invertida e menor. Então, são esses fenômenos que a lente esférica convexa promove, oferece, quando a gente mexe com elas, Turma, vamos falar aqui sobre os concentradores de luz. Uma lente convexa também ela concentra luz. A gente chama de lente convergente, porque os raios de luz, eles convergem em um ponto só. Com isso, o que é capaz de fazer, Com uma lupa, por exemplo, é capaz de fazer fogo utilizando, captando os raios solares, a luz do sol. A lupa concentra, tá certo, o raio do sol, certo, direcionando a um determinado ponto. Aí faz com que aquele determinado ponto, por exemplo, no papel, no algodão, pegue fogo. Tá certo, turma? Vamos falar agora sobre as lentes esféricas côncavas, certo? Elas são usadas para aumentar o campo de visão, tá certo? São conhecidas como lentes divergentes. Elas se espalham, os raios luminosos se espalham. As lentes divergentes formam imagens, tá certo? Sempre menores que o objeto original, por isso são capazes de aumentar o seu campo de visão, certo? Outra característica das imagens é que elas são sempre virtuais, ok, turma? Nessa imagem você observa o que eu acabei de falar. Aqui a gente tem um parâmetro de diferença, o que acontece nas lentes convexas, certo? Onde a gente determina aqui, pode observar um objeto e a ampliação da sua imagem.
E aqui na lente côncava, né? Que ela espalha o campo de visão de um objeto. Então, a gente pode observar o objeto com maior dimensão. E aqui é a formação das linhas que são os raios passando pelas lentes, ó. No caso das lentes côncavas, ó, os raios passam e se divergem, certo? E nas lentes convergentes, os raios passam pela lente e se convergem em determinado ponto. Tá certo, turma? Bom, turma, nós temos aqui os nomes determinados, tá certo, das lentes esféricas. Esses nomes é determinado pela forma da superfície. No caso das convexas, nós temos a biconvexas, né, que tem a superfície boleada, ó. É convexas dos dois lados, por isso que é biconvexa. Nós temos o plano convexo, que um lado é plano e o outro é convexo. E a côncava convexa, ó. E nós temos também, no caso, né, as bordas grossas ou côncavas, né? No caso aí a bicôncava, aí nós temos a plano côncava e a convexa côncava, tá certo? Bom, turma, então ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu e bons estudos!